tá no ar? É assim? Tô chegando então, boa noite para você, boa sexta-feira. Eu chego com o primeiro episódio desta sexta e eu vou falar sobre um assunto muito importante e interessante, pelo menos me prende muito, eu gosto muito de discutir esse assunto, que eu acho que nem a doutora Daniela, ela é advogada de família, e quando a gente fala de família, a gente fala de uma coisa importantíssima, por isso que é um assunto que me prende muito. Doutora, bem-vinda, boa noite, tudo bem? Obrigada, boa noite. É uma honra estar aqui, uma satisfação estar participando desse podcast. Já vejo várias pessoas que são do meu círculo também aqui, e Agora é a sua vez. É uma grande satisfação estar aqui. Muito bom te receber aqui. E eu queria aproveitar para agradecer você que está ao vivo comigo pelo YouTube e você que está me acompanhando nas nossas plataformas, no Spotify. Nós estamos por lá também. Então, se você quiser viajar ouvindo a gente, esse tema é interessante, faça isso, nos dê uma carona no seu carro, no Spotify. Eu vou começar como eu começo com os meus entrevistados. Quem é você? Eu sou a Daniela, sou mãe da Júlia, do Miguel, esposa do Diego, advogada de família, apaixonada nessa área. Fui escolhida pela área, na verdade, né? Hoje eu sou esportista do vôlei, mas já fui da bike e gosto muito dessa vida de viver, viajar, de cachoeira, de natureza. Essas coisas me prendem muito. Doutora, mas como é que a senhora chegou para escolher uma área tão sensível assim? Eu não escolhi, eu fui escolhida. Que jeito que é escolhido em direito, gente? Olha, a minha vida começou de um jeito muito estranho, né? Porque eu comecei em matemática em Tem nada a ver. 2007. Formei em 2011. Você formou em matemática? Formei Você é formada? em matemática, sou formada em Você matemática. fala onde, Luciana? Elias. Não, lá no Mato Grosso. Ah, foi em Mato Grosso. Lá na cidade de Sinop. Então você não é de Jataí, é isso? Não, eu nasci no Sul. Fui pequena para o Mato Grosso, fui criada lá. E agora eu tô aqui, tem 7 anos. E lá eu fiz matemática e trabalhava no escritório de advocacia e me apaixonei pelo direito. Mas eu era muito mais da ideia da briga, muito mais da ideia do advogado bravo, essas coisas, achava lindo. Até que um dia eu comecei a fazer direito, e aí, tendo filhos durante várias gestações, inclusive durante a faculdade, eu me deparei com um curso em 2015, quando houve a criação, a mudança do Código de Processo Civil, e foi trazida a lei das mediações, e a gente fez o curso de mediação pelo NUPEMEC Cuiabá, e eu me vi apaixonada por mediação. E lá também conheci constelações familiares, e fiz, acho que mais de 200 divórcios, trabalhando no fórum lá como mediadora. Eu era completamente apaixonada por isso. E ver as pessoas se pacificando, pessoas que não podiam nem se falar, saírem conversando uma com a outra, depois de 3 ou 4 horas que vocês estavam com você, e você, através de perguntas, fazerem elas perceberem que elas precisavam daquela paz, era uma coisa surreal pra gente, assim. E eu me apaixonei pela área do direito das famílias nesse ponto. Nesse momento eu decidi que eu não faria outra coisa da vida. E quando você veio para Jataí, decidiu como é que foi? Aí eu decidi... Como é que surgiu o Jataí na sua vida? Marido, família dele toda daqui. Nossa vida em Sorriso estava um caos. Várias coisas aconteceram ao mesmo tempo, como se fosse ei, o lugar de vocês não é aqui. Vamos obrigado. Isso. E aí, diante da dificuldade, a família... Mas você já era advogada? Não, estava formando. Tinha recém-formado com 2 bebês. Eu falo que eu passei 5 anos da faculdade grávida. Pelo menos alguns dias de cada ano eu passei, porque em 2013 eu engravidei e perdi. Engravidei em 2014 da Júlia, nasceu em 2015. Engravidei em 2016, o Miguel nasceu em 2017. Então, 5 anos da faculdade estava grávida. Caraca, é verdade. Por isso que ela fez matemática, a conta é boa. Naquela época, meu apelido, inclusive, era... Lembra aquela época que falava Falciane pra tudo? Antigamente tinha esse negócio, era um meme lá que chama... tudo terminava com Anne. E o meu apelido era Renunciane. Porque tudo eu renunciava, cada escolha uma renúncia, e tudo eu renunciava em prol das crianças. Eu não fazia mais nada, a não sei estudar e cuidar dos meninos. Você se arrepende disso? De jeito nenhum. Foi a fase mais difícil da minha vida, mas foi a que eu mais cresci, que eu virei gente. Me obriguei a virar gente na força da pressão. E lá eu conheci as mediações naquela época, e por dar tanto valor para minha família, naquele momento em que eu estava com os filhos pequenos, com o marido, eu vi que as mediações eram interessantes. Aí eu vim para cá, doida para começar a mexer com essa parte. Só que aí eu vim e eu arrumei um emprego, meu primeiro trabalho como advogada mesmo, foi no escritório do agro. E eu era apaixonada por contratos, por CPR, por essas coisas, pensei que ficaria muito tempo nisso, mas a vida vai trazendo pra gente outras coisas, né? Aí eu fui assumindo lá a parte da família, e aí na pandemia tive que deixar o escritório porque precisava cuidar da minha família. E aí parei de trabalhar.
Nesse tempo eu fiz um trabalho maior, que me demandou 1 ano num processo só, e foi um processo bastante desafiador. Me fez usar bastante as técnicas de mediação para a gente não ir para um processo judicial, e foi bem legal. Você conseguiu resolver isso tudo no processo? Tudo no extrajudicial. Caraca. E aí a gente conseguiu fazer milagre. Naquela época Mas um ano? Naquela época da pandemia, a gente ainda não tinha muita liberalidade para fazer as coisas no extrajudicial, sabe? Tudo era judicial ainda para inventário. E muita coisa era judicial ainda. Então, assim, tudo, às vezes precisaria até de um alvará judicial, uma autorização judicial para vender milho e soja. A gente foi tudo na conversa, foi levando até que a gente conseguiu, vendeu tudo e deu tudo certo. Mas, enfim, depois eu voltei para um escritório do agro, parece que a vida me puxa para um lado e para o outro. Voltei para o escritório do agro em razão do curso na pós-graduação de Direito Tributário, olha só que loucura. Porque eu fiz essa pós em Direito Tributário justamente para trabalhar Você com... também estava vindo na área, no escritório de contabilidade, matemática, tá tudo misturado, né? Não, era escritório de advocacia já. Mas lá, tô falando lá... Não, lá era né? advocacia. Tô falando assim de história, da sua história de fazer matemática, de estar com questão tributária, lida muito bem. Mas é que quando você vai trabalhar com questões de partilha, com questão de inventário, uma das coisas mais pesadas é justamente o imposto. Então, saber trabalhar um pouco no imposto patrimonial faz com que você consiga entregar um pouco mais de qualidade no seu trabalho para o cliente. Você consegue fazer uma economia para ele. É muito importante o quanto você consegue economizar. E aí, fiquei lá 2 anos nesse escritório, que eu sou encantada. Muita coisa boa aconteceu, aprendi demais. Só que a vida foi me puxando para outros caminhos, né? Parece que... E aí, agora eu estou abrindo meu escritório. Eu, a doutora Morgana, que já esteve aqui, inclusive, e ela é uma querida, e eu e ela, a gente se dá muito bem. A gente tem os mesmos pensamentos, os mesmos sonhos que ela nutria há anos, eu também nutro, né? E nós estamos abrindo um escritório que é justamente para trabalhar de forma multidisciplinar e exclusivamente em famílias. Né? Então, a gente vai ter lá uma psicóloga, uma consteladora. A nossa ideia é trazer mediadores para cá para trabalhar em mediação, só que isso é muito difícil, que a gente quase não está encontrando. Então, eu e ela estamos fazendo o curso de mediação, eu estou reciclando no curso de mediação, ela está fazendo o curso. E a gente vai trabalhar de forma multidisciplinar, buscando fazer com que os processos sejam cada vez menos e a gente trabalhe mais no extrajudicial, resolvendo os conflitos dentro do escritório mesmo. Qual a importância disso, trabalhar no extrajudicial? Acho que a pacificação. Eu acho que das coisas que quando eu era mediadora, eu olhava para as pessoas que estavam na minha frente, e a mesa na mediação é redonda. Ela é justamente para a gente não ter lados. Então, a mesa da mediação era redonda. E eu olhava para aquelas pessoas na minha frente e falava, o objetivo de vocês é sair daqui para que quando vocês precisarem se comunicar, se um precisar mandar mensagem para o outro, você olhe para o celular e diga, ok, é só uma mensagem, e responda. E não sinta aquele peso de acabou com o meu dia porque eu precisei falar com fulano. Isso é de uma pacificação muito grande, especialmente quando a gente tem filhos, porque o filho não tem que entrar em conflito de lealdade. O filho tem que ter o direito de amar o pai e amar a mãe. Então, sempre que a gente traz um conflito, é uma coisa da psique humana fazer com que a gente busque aliados. E, geralmente, os pais buscam como aliados os filhos. E fica a alienação parental. E alienação... Surge, né? A alienação parental é uma coisa que está muito, muito, muito em alta nesse momento. A gente está discutindo muito com relação a isso, em razão de pessoas quererem a revogação dessa lei, enquanto outras pessoas querem que ela continue. Né? E a gente sabe que existe alienação parental. Claro. Eu defendo que as leis elas não devem ser revogadas de inteiro teor, mas elas devem ser trabalhadas para diminuir as suas brechas, né? Porque a lei da alienação parental ela é importante, assim como a lei da Maria da Penha também é muito importante. São grandes feitos, grandes avanços que a gente conseguiu e a gente tem necessidade de melhorá-las e não de revogá-las. Você fala muito de advocacia humanizada. Na prática, o que isso significa no atendimento dessas famílias? É o que seu escritório novo propõe com a Morgana? É olhar para a pessoa como um sistema inteiro que está na sua frente e um ser humano que está na sua frente e tratar ela buscando dar esse olhar humano para ela. Eu não sou um robô que vou apenas dizer para ela quais são as leis que ela tem que seguir, como é que funciona na prática isso e aquilo. Porque o direito das famílias ele não é engessado. Então, a gente também não pode engessar as soluções que a gente vai encontrar. A primeira coisa que a gente tem que olhar para o ser humano que está na minha frente é entender que ele é ele, e no lugar dele eu faria como ele faz, e não como eu faria. Às vezes a gente fala assim, no seu lugar eu faria diferente. Não, no seu lugar eu teria suas ferramentas, eu teria a sua vida, eu teria o seu sistema, e eu faria como você faria.
Então, olhar e tentar entender que eu tenho que seguir aquilo que ele dá conta de fazer. E não a partir da minha perspectiva, do jeito que eu faria, ele ter que seguir, porque ele não vai dar conta. O meu jeito, a minha solução é uma. A solução para ele. Entender o que ele quer, às vezes, é a melhor coisa, porque é a dinâmica da vida dele. Né? Muitas vezes a gente tem ali, por exemplo, uma pessoa que... Vamos pegar uma mulher que... Para ela, ok ser traída. Ai, para mim não é. É um valor para mim que... É inegociável. Para algumas pessoas esse valor é inegociável. Então, por que eu vou aplicar na minha visão de mundo o que ela vai viver? Porque quando eu dou uma opinião jurídica, é jurídica, e eu estou falando de lei, e a lei é assim. Mas quando eu dou uma opinião da minha visão de mundo para outra pessoa, eu estou dizendo para ela que ela tem que viver como eu vivo. Eu estou forçando uma coisa que não é do mundo dela. Então, o olhar humanizado é justamente saber quem é você, quais eram os sonhos que você tinha, quais sonhos você tem, em que estado você está. Daí entra a parte do coach, né? Não o coach que a gente sabe que ficou meio bagunçadinho, mas é aquela ideia do o estado atual para o estado desejado. Saindo daqui, o que você realmente quer? O que você realmente quer alcançar com essa dinâmica desse divórcio, dessa separação? Como ficaria bom para você? E aí, daí para frente, a gente começa as negociações. Eu queria te perguntar assim, ó, como manter o equilíbrio emocional quando se lida com casos tão delicados? Nem sempre a gente consegue manter o equilíbrio, né? Às vezes a gente senta... Eu já sentei na calçada, na frente do fórum. Eu já sentei na calçada com um cliente e chorei com ele. Porque era uma situação tão absurda que ele estava passando, e naquele momento era tão absurdo viver aquilo e me sentir tão incapaz que eu sentei do lado dele e falei, cara, no momento é isso, mas se a gente tiver paciência, a gente vai levar para frente. E tem que... E a parte do controle emocional, desse equilíbrio que a gente vai buscar, é justamente saber que esse problema, por mais que eu abrace a causa, por mais que eu queira, o problema é do cliente, né? E se eu me colocar junto com ele naquela briga, porque às vezes a gente fala assim, né? Fica tranquilo, que o seu problema agora é meu. Na verdade, se a gente parar para pensar, se eu me desequilibrar junto com ele, aí não tem ninguém por ele, né? Então, eu tenho que deixar ele passar pelas crises emocionais e estar ali mais como suporte, mais como uma pessoa de ajuda, do que da pessoa que vai entrar no mesmo furacão que ele. Deve ficar os dois no olho do furacão lá e vai precisar de um terceiro para nos ajudar. Doutora, e quais são os erros mais comuns que os casais cometem durante um divórcio? O primeiro erro que eu acho é tentar resolver questões mais delicadas sozinhos. Aí esse seria não procurar um advogado, é um erro, então? Aqui em Goiás a gente não tem muita a prática da mediação, né? Em vários lugares hoje a gente tem a mediação como um norte para ajudar as pessoas a se comunicarem, nem sempre para separar, e às vezes para ficarem juntos. É isso que estão propondo? Também. A mediação também é uma das partes, porque às vezes as pessoas não querem se separar, elas só estão tendo barreiras intransponíveis que fazem com que elas pensem que o divórcio é o melhor caminho. E às vezes não é. Até porque tem coisas que a gente tem que aprender na nossa vida que não importa o parceiro com quem a gente esteja, a gente vai ter que aprender de um jeito ou outro, se não for contigo é com outro. Eu era muito ciumenta, eu tô com o Diego tem 18 anos, desde 2007. Esses dias a gente começou um rolinho novo. E eu era muito ciumenta. E chegou um tempo que ele estava ficando insustentável para ele. Ele falou, olha, se você está dizendo que eu sou isso tudo, se você me acusa tanto, eu vou começar a fazer. E aí eu tive que me obriguei a parar de ser ciumenta e entendi que eu teria ou com ele ou com outras pessoas. Então, quando a gente segue determinados padrões, a gente vai procurar num novo relacionamento a mesma pessoa que a gente estava procurando, que a gente tinha antes. E o problema vai perdurar. Então, a mediação ela vai trazer justamente essa possibilidade de você olhar para coisas e permite também que vocês se comuniquem de um jeito que vocês não haviam se comunicado ainda. Porque às vezes a gente conversa com as pessoas e tem uma parede na frente delas, assim, entre eles, né? Então, eu falo, volta para mim. Eu falo, eu grito e eu não te escuto. Aí você fala, eu não te escuto, você não me escuta. E a gente fica naquele jogo que não é frutífero. Falta de diálogo. Quando a gente consegue ter uma terceira pessoa, que é o mediador, que tem técnicas avançadíssimas para fazer vocês se comunicarem, tiram das pessoas o problema. Você não é o problema. Eu não sou o problema. Nós temos um problema e, em conjunto, nós podemos resolver. Então, às vezes, a mediação ela não vem para separar, ela vem, inclusive, para fortalecer o casal.
E não é uma terapia, é um meio que as pessoas encontram delas mesmas encontrarem soluções. Porque da sua vida e da minha vida, quem sabe sou eu, quem sabe é você. Quando a gente leva para um juiz, ele está tão atarefado, ele tem tantos processos para julgar, ele vai fazer o melhor que ele pode, mas ele não vai conseguir chegar nem perto da solução ideal. O próprio judiciário sabe disso. E você é dono da sua própria vida, é tipo isso, né? Exatamente. Exatamente. Existe um divórcio ideal? Um processo pode ser menos traumático? Existe. E é desse jeito? Existem vários. Existem vários. Quando as pessoas entendem, principalmente, que o problema, eles têm um problema e o problema não é o outro, e você não faz as projeções na outra pessoa, e você não entra no que a gente chama de espiral do conflito. Às vezes você está ali com uma situação, você deu um tapinha, claro, é modo de falar, é uma provocação. Você provocou, o outro vem e devolve, aí o outro vem e devolve. Quando você vê, vocês estão brigando, vocês já nem lembram mais da raiz da briga, do problema, do conflito. Então, isso acontece muitas vezes. E a mediação, ela vem justamente para trazer esse olhar um pouco mais de pacificação mesmo, de comunicação. Se eu te entendo por que você fez determinada coisa, talvez eu consiga compreender e ter um pouco de empatia. E aí eu saio da espiral do conflito. Então, nos processos judiciais mesmo, quando você está litigando, mesmo que seja um processo com briga, com litígio que a gente chama, você pode tirar a pessoa dessa espiral do conflito, né? Para que cesse esse tipo de briga que só vai aumentando. Vamos falar de guarda de filhos. A opinião da criança, ela deve ser considerada no processo de guarda? Como que isso funciona na prática? Na prática, a partir dos 12 anos, o juiz sempre vai ouvir. O ECA estabelece e a gente tem a possibilidade de fazer com que a criança seja ouvida. Antes disso, ela também vai ser ouvida. Existe no fórum uma equipe multidisciplinar que sempre vai fazer esse tipo de audição. Existem lugares onde isso funciona muito bem, existem lugares onde esse meio de prova é um pouco complicado, porque alguns profissionais não são muito bem preparados para isso, e a gente acaba esbarrando ali na grande dificuldade de ter ações que nem sempre são julgadas do jeito mais correto, porque o meio de prova é muito difícil. Né? Você pedir para uma criança, às vezes, existem elementos que demonstram se a criança está sendo ou não orientada. Né? Às vezes existem acusações... Mas é muito difícil perceber? Existem acusações, às vezes, terríveis Vou falar de uma coisa pesada. Existem acusações em que o pai está sendo acusado de abuso. E a criança vai dar o depoimento. E, às vezes, as coisas que ela fala não tem nada a ver. E outras vezes, a criança estava tão bem instruída a falar que ela vai te contar a história certinha. Aí eu sigo e gosto muito do trabalho da Glícia Brasil, ela foi perita e ela é advogada de família há mais de 20 anos. E ela fala muito assim, se a criança falou tudo muito redondinho, muito explicadinho, tem que tomar cuidado, porque às vezes ela está tão bem treinada para falar aquilo e repetir que ela cria falsas memórias. Então, trocando em miúdos, a senhora quer dizer que, por exemplo, a criança pode ser instruída ou levada, induzida a mentir para prejudicar um parceiro. É muito grave isso. É um tipo de alienação parental. E não acontece só... às vezes falam assim, são só as mulheres que fazem, né? Não, é dos dois lados. A gente tem que entender que no direito, e isso, as redes sociais nos levam a ter esse marketing, né? Ou eu defendo os homens e falo muito mal de todas as mulheres, ou eu defendo as mulheres e falo muito mal de todos os homens. Quando, na verdade, a gente sabe que existe uma gama de gente. Existem homens muito bons que querem ser pais e não estão podendo. Existem mulheres muito boas, a grande maioria dessas mulheres que são mães solos, que tem que trabalhar, que tem que lutar, que se ele não der um jeito, ela dá. Né? Então, assim, existem seres humanos. Eu não digo que existam homens ou mulheres, existem seres humanos e vai ter gente de tudo quanto é tipo. Tem gente que o pai é bom, a mãe não é, tem gente que a mãe é boa, o pai não é, tem gente que nenhum dos dois serviria para criar aquela criança, mas são os pais que aquela criança tem que fazer funcionar de algum jeito. Então, é um espectro muito amplo. Mas como mãe, você deve ficar com o coração na mão em alguns casos. Fico. Mas aí Seus entra... filhos têm que idade? 10 e 8. Aí entra aquele ponto. Bem petitico, né? Já tão grandes para mim. É uma moça. Não estou preparada, inclusive. Mas, assim, entra aquele ponto que eu te falei, do equilíbrio, né? De entender que aquele problema é das pessoas. Não é seu, você não precisa levar Exatamente. esse fardo para os seus ombros. Até porque se a gente fica projetando tudo na gente, como é que eu vou ter família, né? Exatamente. Não tem nem sossego na cabeça para ter família. O que mais pesa para a justiça na hora de decidir a guarda? O depoimento da criança?
Nem sempre. Tem uma série de elementos, né? A gente tem muitas coisas que podem fazer com que essas pessoas... o principal, o ECA vem falar assim, ó, tem que atender o melhor interesse das crianças. A regra hoje no Brasil seria a guarda compartilhada, desde que não haja violência doméstica. Se houver uma violência doméstica, medidas protetivas, aí tende-se a colocar a guarda unilateral, geralmente em favor da pessoa que está sofrendo violência doméstica, que seria a mulher. Mas existe muita coisa que a gente tem que levar em consideração, só que se atender o melhor interesse da criança, essa é a regra principal. Doutora, a gente falou um pouquinho da pincelada em alienação parental, eu queria perguntar mais sobre isso. Ainda, esse assunto é pouco compreendido. Como identificar quando está acontecendo? Você falava daquela perita que ela tem umas técnicas que pode perceber os sinais. Às vezes a gente vê a criança entrando em conflito de lealdade, por exemplo. Esse é um dos aspectos. Então a criança começa a dizer assim, não quer... o pai começa a perceber que a criança não está querendo ir para a casa dele. Daí, às vezes, a mãe fala assim, olha, não vou brigar. Não vou brigar. E, às vezes, a criança realmente não quer. Mas, às vezes, um dos motivos que a gente percebe é que não havia motivos aparentes, não aconteceu nada na casa do pai e a criança começou a de algum modo, evitar. Eu falo isso assim porque eu falo pai, mas assim porque a prática é que muito mais as crianças morem com as mães, tem o lar de fixação na casa da mãe, fixada a residência na casa da mãe e convive com o pai. Mas existe também, né, as exceções, só que nesse caso as alienações parentais começam de forma muito sutil. Então você percebe, por exemplo, a mãe manda a criança para a casa do pai e a criança começa contando que o pai falou mal da mãe. Ou a criança começa a dar indícios de que lá a mãe é uma pessoa horrível. Então, assim, tudo aquilo que tenta destituir, descredibilizar a imagem do pai ou da mãe, ou até dos familiares perante a criança, é alienação parental. Só que a gente está passando... Seu pai não presta. Exatamente. Às vezes é muito sutil. Às vezes é assim, a criança cometeu uma travessura e a mãe fala assim, você está igualzinho seu pai. Entende? Tem coisas que são muito sutis que a gente tem que ver. Mas tem coisas que são muito graves. Tem implantação de falsas memórias. Tem coisas que são bem graves mesmo, assim, da criança acreditar de verdade. Muito sério esse assunto, né? E muito delicado de tratar, doutora. E assim, a ação de alienação parental é uma das que eu evito entrar. Você consegue perceber já? Algumas coisas a gente consegue perceber. Às vezes a gente consegue perceber um relacionamento que era abusivo e que havia ali uma espécie de narcisismo. E aí não cabe a mim ser a pessoa que vai ser a psicóloga, que vai ensinar para ele como é que ele vai lidar com o narcisista, ou que vai resolver essas questões para ele. E é por isso que a gente vai ter uma equipe multidisciplinar justamente com uma psicóloga, para fazer encaminhamento para o profissional que deve fazer o tratamento correto. Né? Às vezes a pessoa está tão fragilizada que ela não está nem sabendo que ela está sofrendo aquilo. Ela nem percebe que ela está dentro de uma situação muito delicada contra ela. E às vezes acontece assim, já vi acontecer, já tive cliente, por exemplo, que toda vez que ele tentava ver o filho, a mulher tentava voltar com ele. Aí quando a criança estava com 3 anos, ele cansou daquela situação, porque estava dando problema para o relacionamento dele, e ele decidiu que ele não ia mais ver o menino. E aí não cabe a mim julgar esse pai que decidiu isso. Então, quando ele chegou até mim, o que eu disse? Quando ela entrou com a ação contra ele, eu falei, olha, aqui a gente está tendo uma grande oportunidade de você resgatar sua convivência com seu filho. E assim foi sendo feito. Expliquei para ele, daí entra muita parte, né, da andragogia, porque a pedagogia é educar crianças, assim, a andragogia é educar adultos. E aí a gente trazer essa parte de educação familiar para essas pessoas, né? Explicar para eles o que é a guarda, como é que funciona a convivência, o que é abusivo, o que não é, como deve se portar, como deve ser feito, o quanto a criança aguenta de aproximação, né, de ter o respeito pela criança, de recomeçar uma aproximação, de ter o respeito pela pessoa também, para que ela se aproxime de um jeito que não vá, como é que eu posso dizer, de algum modo ser muito ríspido, muito, não sei que palavra. Só vai ser severo. Não, muito pá. Entendi, pá. Esse episódio tem oferecimento do Termas Bom Sucesso, do Gabão. Já foi lá, doutora? Demais. É bom, né? Olha que lindo que é o nosso Termas, gente. Olha que cartão postal. Você pode aproveitar essas águas quentes
E você que está assistindo ou nos ouvindo no Spotify, pesquise Termas Bom Sucesso Jataí e você vai ver a maravilha que eu estou falando. Aqui na TV está rodando as imagens do clube que tem bar molhado, que tem mistura natureza e tranquilidade. Fiquei tontinho com essa imagem baixando. Olha lá, tem o poço do chefe, que é um turbilhão. Nossa, parece que você está dentro de um caldeirão, não é? É uma pena que as imagens nem são tão fiéis, né? As Porque câmeras muito ainda mais não bonito, conseguem. né? Isso, muito mais. Olha lá, e aí essa aí é uma piscina. É porque ele estava lá acabando de filmar, ó. A temperatura. Aí as pedras aí jorra a cascata, o pessoal. Olha lá o pessoal do drone lá filmando tudo. Lá no Termas Bom Sucesso. Obrigado, seu César. Obrigado, equipe lá, pelo apoio, pelo patrocínio. Lembrando que esse podcast também tem um apoio e patrocínio da Rede Telecom. Na descrição desse episódio com a doutora, nós temos lá o link para você contratar a Black Friday da Rede. Lembrando que você pode contratar a internet da Rede de 1000 mega, escolher o seu streaming. Tem Globoplay, tem Disney Plus e HBO Max. Pagando um precinho desse tamanhozinho, você vai economizar muito mais. Frutos da terra. Você já comeu um mango pepper, doutora? Pois é, estava ouvindo agora há pouco, achei incrível. E você precisa ir lá conhecer. Gostei da ideia. Não, e outra coisa, ela vende verdura já higienizada, já cascadinha, higienizadinha. Lá tem o selo da vigilância sanitária. Então, por exemplo, você quer uma sopa hoje, sei lá, vai fazer frio. Você vai lá e já compra o produto da sopa prontinho. Não, você vai fazer um peixe, por exemplo, um filé de tilápia que combina, um legume grelhadinho, né, na manteiga, salteado na manteiga. Você compra lá já prontinho, os palitinhos de vagem ou de cenourinha, tudo já prontinho, você coloca na panela. Uma delícia os produtos de lá, eu estou impressionado com a qualidade. A alface já higienizada. Às vezes você não, eu vou correr para casa para fazer um almoço, né? Quer fazer, ou então vou receber uns convidados, quer levar as folhagens já fresquinhas, higienizadas, limpinhas, o pessoal lá tem. Então é um diferencial, chama Frutos da Terra Jataí. Um beijo especial para todo mundo, obrigado pelo carinho e pela participação com a gente. Você que está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Spotify, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Eu estou recebendo hoje uma advogada de família. O seu sobrenome é Weber? Weber. Weber. Do jeito que chamar, a gente atende. Weber, Daniela Weber. Na escola chamam de Weber. Weber. Não sei onde colocam I aí. Mas tá feito, né? É. Seguindo por aqui, pensão e responsabilidade. Muita gente acha que pensão é só dinheiro. O que realmente envolve a responsabilidade parental? A gente tem... Primeiro que a gente tem uma confusão muito grande quando a gente fala... Opa! Olha, eu sendo eu aqui, gente. Tá tudo certo. Estamos empatados. Eu sou igualzinho. Se eu não derrubasse nada, podia saber que não era eu. Enfim, quando a gente fala de alimentos, pensão e convivência, a gente tem muita confusão. Muita confusão mesmo. Algumas pessoas entendem, por exemplo, que se colocar as crianças uma semana na casa de cada um, provavelmente o homem não precisa pagar pensão. Ou aquela pessoa que não ficar com a fixação do lar de referência na casa dele, não precise pagar. A justiça entende um pouco diferente, o lar que fica fixado, pelo menos alguma coisa de alimentos é necessário que seja obrigatório. E aí a gente tem aí várias questões de guarda confundindo com convivência. Guarda é uma coisa, convivência é outra. Você pode muito bem ter guarda compartilhada e a criança ficar muito mais tempo na casa de um do que na casa do outro. Você pode ter guarda unilateral e ainda assim você dividir bastante o tempo de convivência, que é o tempo que a outra pessoa passa junto, né? Pai não visita, pai convive. Mãe não visita, mãe convive. Então, a gente tem essas questões de guarda. Se a guarda é unilateral, por exemplo, a grande diferença de ser guarda unilateral e compartilhada é justamente pelas decisões com relação à vida do filho. Se a guarda é unilateral, as decisões estão com a pessoa que é a guardiã. Essa palavra, inclusive, ela é muito complicada, porque o certo seria responsabilidade parental. Essa guarda é um termo que já vem sendo criticado por alguns especialistas justamente porque ela remete como se fosse uma posse, né? E um bem, né? Eu estou fazendo a guarda de um bem. Exatamente, seria responsabilidade parental, porque vai tomar conta das decisões da vida dos filhos. Quando a guarda é unilateral, mesmo que o outro não tenha a guarda, ele tem o dever de... Mas eu usei o termo certo, né? Responsabilidade parental, estou ligadinho. Exatamente. E aí a gente tem ali as questões de... É importante que o outro fique atento. Mesmo que a guarda seja unilateral, ele tem o direito de saber como é que a criança está indo na escola, quais são
as principais atividades da criança, se existe alguma coisa que está colocando aquela criança em situação de risco, se os melhores interesses dessa criança estão sendo atendidos. Então, é uma gama de coisas que a gente tem que levar em consideração, não somente o tempo de convivência para dizer qual guarda é qual. Quais são os principais mitos sobre pensão alimentícia? Tem vários. Tem um aí que você lembra? Essa ideia... Gente, e o povo, eu acho tão engraçado os memes na internet que fala: olha, eu gastando os R$300 de pensão que o pai mandou, a mulher viajando. Esse é o principal mito. Meme, o povo acha que R$300 faz nada, não compra os dados do menino de casa. Esse é o principal não mito. É? Esse é de longe o principal mito. A ideia que você tem de que... Porque daí você leva para casa para você ver. Leva para casa, põe na pontinha da caneta para você ver o quanto tudo é caro para menino. Nossa, lá em casa... Eu sei. É puxado. Exclui escola. Não coloca escola na ponta de caneta, não. Coloca alimentação, roupa, calçado. Coloca isso. E aí a gente tem também uma discussão bastante grande aqui com relação... No Brasil, assim. Alguns juízes, para título de organização mesmo, ele entende assim, aguarda aqui, os alimentos ordinários são uma coisa, extraordinários são outra. A lei fala assim, os ordinários serão pagos pela pessoa com base na necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Só que existem ainda os extraordinários, que seria 50% de saúde e educação, que não são cobertos pela rede pública, ou que seja convencionado entre as partes que a criança precisa de outra coisa melhor do que a rede pública poderia ofertar. E aí a gente entra num ponto de o que é ordinário e o que é extraordinário. Porque tem lugar, tem município... A lei não fala isso, né? Tem município que vai falar assim, olha, já que a escola você vai pagar o ano inteiro e o preço vai mudar pouco, só vai ter o reajuste anual, entra nos ordinários, porque daí você tem menos discussão, menos briga. Porque às vezes o homem pode, por dar uma birrinha, alguma coisa, uma questão de conflito por outros motivos, ele fala assim, não tem condições de pagar a escola. Entende? Porque daí os extraordinários vai entrar muito mais na questão do que ele pode ou não pode, porque seria o extra. Seria assim, se tem na rede pública, não precisa pagar o particular. E alguns homens realmente vão entender que não é importante aquilo e vão dizer para não pagar. E aí, às vezes, muitos casos, eu já vi a mulher que quer dar uma educação, por exemplo, particular, ela tem que se desdobrar, fazer acontecer para que ela possa pagar sozinha. Então, o que é ordinário, o que é extraordinário, a gente tem uma discussão. Aqui em Jataí, por exemplo, a gente tem como alimentos extraordinários tudo que a criança precisa para viver, mas questão de escola, judô, natação, plano de saúde, dentista, tudo entra no extraordinário. Para mim, às vezes, pode ser um ponto de conflito. Quando a gente faz um plano de convivência, um plano de alimentos, é muito importante você prever e você vendo a dinâmica de cada casal, de cada Aí também isso, né? Cada caso é um caso. Exatamente. Dá para generalizar. Tem gente que não vai brigar, mas tem gente que vai precisar de um motivinho. Uhum. Eu sempre digo assim... Precisando do motivo é ótimo. Não, mas deixa eu te explicar. Uma das premissas da mediação é a seguinte, e aí o advogado pode usar. Questão, interesse e sentimento. Eu trago para você uma questão, mas a questão que eu trouxe, na verdade, é um pretexto que eu tinha para expressar um interesse que eu tenho, às vezes de uma vingança, às vezes de uma manutenção. Às vezes, você sabia que tem gente que fica brigando justamente para poder manter contato? Carência. Não é nem uma carência, mas é uma situação tão mal resolvida entre eles que às vezes não é nem assim que quero voltar contigo, mas é que ela precisa tanto daquele contato que ela vai entrar com ação judicial e vai ficar brigando por anos só para manutenção do contato. Então, assim, saber os motivos pelos quais você está brigando é muito importante. Aprender a analisar dos dois lados, questão, interesse e sentimento, faz com que você caminhe justamente do estado que você está para o estado desejado de um jeito mais tranquilo, né? Porque para e pensa comigo assim, às vezes o que acontece? Alguns homens, eles falam assim, doutora, pode dar tudo para ela, eu não quero nada. Eu não quero nada, eu só quero paz. E aí, ou às vezes a mulher fala assim, eu não quero nada dele, eu vou me virar. E tem casos que falam desse jeito assim, daqui a pouco tem episódio com o Dr. Rock, tá ali, a área do Dr. Rock é outra, né? Mas certamente de vez em quando aparece um lá. Aí eu só quero paz. Aí você vai lá,
Aí você deixa tudo para outra pessoa. Daqui 2 anos eles estão brigando por causa de alimentos. Aí ele fala assim, mas eu dei tudo, eu deixei a casa, eu deixei o carro, como é que ela ainda quer isso aqui? Porque ele acha que vai compensar, mas os alimentos não são direitos dela, são direito da criança. Entendi. Então ela tá brigando por outro motivo. E aí, assim, o Dr. Roque já conhece. A gente tem um caso, inclusive, em comum que a gente sabe de uma situação muito difícil. Pela cara dele, você quer. Que a gente vai trazendo o cliente para fazer... Primeiro, ele faz o melhor que ele pode. Se ele está errando em algum ponto, a gente vai ajustar a rota dele para que ele pare de errar. Porque as crianças precisam que ele faça o melhor que ele possa. E aí depois a gente vai trabalhando no processo que a gente dá conta de trabalhar justamente para tentar ou minorar o conflito, ou quando ele não é possível fazer o que é mais justo e legal, né? No Brasil, as famílias só procuram planejamento sucessório depois de um problema. Como quebrar esse tabu? Olha, nem sempre é depois de um problema. Muitas vezes as pessoas querem fazer planejamento sucessório e fazem por conta própria. Aí tá o erro? É um grande erro. Porque daí, assim, por exemplo, às vezes você faz uma doação, mas você esquece de algumas cláusulas que são importantes de doação. Aí você esquece de colocar uma cláusula de incomunicabilidade. Seu filho casa e separa. Que legal, hein? Aí Comunica, e aí metade do que você deu pro seu filho foi. Às vezes você esquece de colocar... houve, por exemplo, um processo que chegou até mim. Por que o inventário gera tanto conflito, gente? Conta a história e depois responde. Chegou um processo até mim que uma doação foi feita em 1988. O casal ia separar e a mulher foi inteligentíssima. Em 1988, a mulher pensar em fazer isso, ela falou, doa para os filhos e coloca a cláusula de incomunicabilidade, fez tudo certinho, bonitinho. Só que ela esqueceu de... quem fez para ela, na verdade ela fez acho que sem advogado, que fez para ela esqueceu de falar que aqueles bens eles não seriam partilhados no futuro, que aquela doação ela não seria usada. Como é que a gente chama, doutor? Deu branco agora que você tem outro advogado aqui, a gente fica meio... Quando não vai entrar na partilha? É mais ou menos isso. Na prática é isso, é que ele não vai entrar depois na herança, é isso? Exatamente, porque daí assim, se você faz uma doação e você coloca que não vai... Mas, gente do céu, que dificuldade. Só porque tem outro advogado aqui... Vou mandar ele embora. Dá licença, ó, tirar o chinelo e ó... Mas o que acontece? Eles esqueceram de falar que aqueles bens não entrariam no Monte Mor para fazer a partilha de bens. Então, os outros bens todos iam ser juntados, iam ser divididos. Só que isso aí foi em 1988. Aí como é que você quantifica para você fazer a divisão de novo? Aí fica aquela situação que provavelmente vai ter que entrar com um processo judicial. E aí tem coisas, a boa parte das coisas a gente está conseguindo fazer no extrajudicial, desde que a gente consiga resolver alguns conflitos. Porque, às vezes, e aí entra a sua pergunta, às vezes o que faz a pessoa querer brigar por uma ação, num processo de inventário, é uma dorzinha tão pequena, é um ciúminho daquela... Nossa, ele sempre foi o filho preferido. E aí, às vezes, tudo que a pessoa queria era assim, ó, reconheça que eu fiz por vocês, reconheça que eu trabalhei mais do que vocês, os irmãos, né? Às vezes um trabalhou mais, se dedicou mais, cuidou mais dos pais e ele não tem o reconhecimento. Às vezes numa mediação, e eu já fiz mediação disso antigamente, em que tudo que a pessoa queria era um reconhecimento. Era nossa, realmente você fez, muito obrigado. Pronto, abriu, partilhou. E tá tudo bem. E aí salvou ali 10 anos de briga. Quantos patrimônios vocês conhecem de gente que está lá, por exemplo, que precisa levar imóvel a leilão, né? Não exatamente a leilão, mas uma venda muito mais barata para poder resolver. Ou que precisa deixar o bem fechado lá 10 anos, deixa de produzir renda, deixa de fazer dinheiro para a família, deteriora o bem. Em razão de umas brigas que, às vezes, por uma comunicação que está falha, por um ruído de comunicação. Eu acho que é atenção, gente. O povo é muito carente. Às vezes eles precisam da atenção, não é? Às vezes. Às vezes é atenção. Você sabe que uma vez teve uma moça, isso era de família. Ela chegou até mim, e eu tenho muita paciência, eu gosto muito de ouvir pessoas. Tem uma coisa que eu gosto é de ouvir gente. Você é conciliadora. Aí, assim, eu atendi ela por 1h30. E aí a outra advogada, que era nossa amiga, estava lá com a gente. E eu atendi ela por 1h30, deixei ela falar muito. E ela queria muito expressar que ela estava sentindo muito pela filha, que o pai estava ausente. O pai não chegava na criança e ela queria entrar com uma ação revisional de alimento e convivência justamente para forçar o pai a... E aí, depois de 1h30 dela falando determinados termos, e você aprende a olhar para a pessoa e você vê a pessoa.
O que ela não diz, você consegue escutar. E aí, eu só fiz uma pergunta para ela. Eu falei, tá, diante de tudo isso, quando foi que você deixou ele ser pai? Caraca. Na hora que... Mas assim, agora não faz muito sentido, mas na hora que eu tava falando com ela, eu consegui... Ela pegou. Na hora rolou 2 lágrimas, assim. Ela não entrou com a ação. Às vezes a gente perde um pouco também, viu? Porque, né? Às vezes, quantas vezes a gente... Mas aí é o peso do humanizar, que você falava. É o peso do humanizar. Mas é que se fosse entrar com uma ação, ela seria uma ação muito pesada. Porque quando é uma ação que ela não está fazendo... Entre a questão, interesse e sentimento. A questão que ela estava trazendo era como se fosse um pretexto para outras questões que ela tinha. Uma questão de traição, ela não conseguiu perdoar o cara. Ela sentia que o pai não conseguiu separar o homem do pai. Então, ela trazia ali uma questão dela de mulher e não de mãe. Entendi. E aí, quando você traz isso, e você não deixa isso virar um processo, você pacifica. Porque você está trazendo ali um processo que seria só um desgaste e que, no final das contas, ninguém ia ficar feliz, porque não era realmente o objetivo. Tem questões que tem que demandar porque realmente existe uma resistência, né? Então, você vai precisar entrar com a ação. Mas a maioria delas, eu gostaria, inclusive, que fosse, no mundo ideal, assim, seria a gente conseguir resolver tudo extrajudicialmente. Com os advogados se ajudando, né? E ajudando as partes a verem onde elas podem fazer melhor. Eu estava falando aqui e separei uma outra pergunta assim, ó. Qual foi o caso mais marcante da sua carreira sem citar nomes? Você lembra desse? Esse foi o caso. Teve? Foi tudo. Mas nessa montanha russa que você vive aí, tudo é marcante. Apareceram alguns na minha cabeça aqui agora. E consegue compartilhar um pouquinho dessa história, assim? Bem de leve? E você fala, nossa, caraca, nós conseguimos resolver isso. Tem um caso que ele não foi... Assim, o dia que eu fui fazer minha prova da mediação, que vieram sei lá, como é que... A banca veio de Cuiabá para Sorriso para fazer a minha... Era uma mediação e, na prática, eles iam ver se você estava preparada. Foi a mediação mais pesada que eu já fiz na minha vida. Porque eu estava grávida, gestação de risco. As minhas gestações foram as 3 de risco. Meu Deus. Então, assim, eu passei muita coisa na gestação. Assim, esse assunto sobre gestação, inclusive, é pesado para mim, porque a minha primeira semana de provas, quando eu fiz a semana de provas, eu estava com o bebê na barriga, que eu tinha tido um aborto retido. Ele estava na minha barriga, mas não tinha vida. Você não sabia? E eu passei aquela semana inteira chorando. E as minhas provas, eu guardei elas, que elas são todas marcas de lágrima que eu fiz chorando. É muito forte. Eu passei a semana inteira chorando até conseguir resolver tudo. E aí, eu tive a Júlia, gestação de risco. Quando ela estava com 1 ano e 1 mês, veio o Miguel, outra gestação de risco. Então, eu não podia pegar a Júlia no colo, era uma série de coisas. E eu estava trabalhando nas mediações. Então, o dia da minha avaliação, entrou um caso em que o homem tinha a esposa com gestação de risco, 4 filhos. A filha deles, de 13 anos, ajudou a construir a casa da família. Ela ia lá, de servente de pedreiro do pai dela. E eu com gestação de risco. Anota esse ponto. E a mulher veio, eles estavam se separando, e a mulher falou assim, ele me trai, e ele fala que é porque eu não posso. E aí eu tava com um filho na barriga, na mesma situação que ela. E aí eu ficava olhando para aquilo, e às vezes eu ia no banheiro, usando o subterfúgio de que eu estava grávida e precisava ir muitas vezes ao banheiro. Eu chorava no banheiro. Misericórdia, que louco. E aí eu enxugava o choro e voltava. E aí eu tinha que entender que aquela situação não era a minha situação. Mas é muito forte para uma grávida entender, gente. Eu tinha que entender que aquela situação era dela. E a mulher fica mais sensível quando ela tá grávida, não tem jeito. Mas assim, esse foi muito marcante, por quê? Porque a gente conseguiu fazer o acordo que eles precisavam. Só que a mediação durou das 9 da manhã às 14h35. Meu Deus do céu. Então, assim, sem comer, só ir ao banheiro, beber água. E trazer aquelas partes para elas se entenderem. E trazer aquilo de um jeito, assim... Aquele dia foi um dia mais doido. Eles separaram ou não? Não, eles separaram. Só que era uma necessidade deles separar e conseguir resolver algumas questões. Porque às vezes a gente acha que o acordo perfeito... É quando você consegue resolver questões jurídicas, mas muitas vezes não. Você não vai resolver a questão jurídica, mas outras coisas que você consiga resolver ali para eles. Cara, isso é muito forte. O cara também é muito bosta. Desculpa.
né? Tem coisas assim que as pessoas olham e falam, pra que você faz isso, né? Não tem sentido. Não tem sentido, não. Mas a Você gente já gosta. sofreu críticas por expor esses temas tão sensíveis? Eu vejo que sua rede social é bem movimentada, é boa da gente ver, acompanhar. Tem muito post, muita coisa lá. Então, na verdade, eu produzo pouco conteúdo justamente pela minha dificuldade de posicionamento. É como eu falo, assim, hoje, as pessoas querem muito saber, assim, por exemplo, que a gente tome a gente saia de cima do muro, entre aspas. Eu tenho minha posição. Não, pois é, eu tenho, por exemplo, advogados aqui em Jataí que militam só com defesa de homens de violência doméstica. E tá tudo bem. E outros que só, por exemplo, a Anne, a defesa dela é advogada específica da mulher e vai até o final. Entendeu? Então, tipo assim, você tem tudo isso no meio, mas o seu diferente é família. E eles isso? Não, assim, e o que elas fazem é extremamente necessário, porque Claro. assim, existe um público que realmente precisa de gente como elas, né? A advocacia delas é exímia no ponto do que elas fazem, ou o que eles fazem, né? Quem defende o homem. Só que eu gosto muito da ideia de defender a família em si, assim, nesse ponto de trazer outras questões que não sejam só jurídicas. Entendi. E aí parece que é coisa de louco e parece utopia, mas eu acredito tanto nisso, assim, porque eu já vi muito resultado acontecer. De pessoas sofrerem transformações bem profundas, assim, e não por mim, mas por eles mesmos. Trazer para eles o poder, né? Na verdade, você vira um instrumento, né, doutora? Vira um instrumento no meio da história. Querendo ou não, é um instrumento usado. O advogado sempre é um instrumento, né? A gente não tem nem como trazer, por exemplo, uma garantia de fim. Você pode até ter uma ação ali que pareça, e não só no direito das famílias, mas você pode ter uma ação que pareça muito óbvia, e de repente você vê que ela não é tão óbvia assim. Né? E você percebe que pode não dar certo quanto você pensava. Então, a gente advogado nossa obrigação é de meio, não de fim. Que conselho você daria para alguém que está passando por um divórcio agora? Difícil. Primeira coisa é não tentar resolver sozinho. E entender que você precisa estar forte para fazer isso. Às vezes, chega até a gente assim, uma pessoa que está completamente destruída. Ela parou de fazer uma atividade física, ela não tem mais, a fé dela está abalada, ela às vezes está precisando de uma ajuda com psicólogo, com psiquiatra, e ela não está tendo quem faça isso por ela. Né? Às vezes as poucas pessoas com quem ela consegue se abrir vão falar muito da relação com ela, vão falar muito disso, daquilo, mas que transformação você está tendo pessoal com você mesmo para você se fortalecer para resolver isso? Sabe, às vezes a pessoa faz um acordo péssimo porque ela estava tão péssima que ela não tinha opção de fazer uma coisa diferente. Ou às vezes ela entra com uma ação e ela segue rastejando nessa ação. Eu conheço pessoas que se destruíram ao longo da ação, rastejando naquilo, apegadas naquilo que o negócio é o deixar ir, sabe? Assim, trazer fortalecimento para si mesmo e buscar meios de você se transformar a partir daquele momento, né? Como que as famílias buscam soluções mais pacíficas e seguras sem transformar tudo em briga judicial? Conciliação, é isso? Melhor caminho? Não, nem sempre é conciliação, mas é trazer assim, antes que tudo esteja muito inflamado, você buscar uma orientação jurídica, porque às vezes você vai ficar brigando por uma coisa que você realmente não tem direito, né? Então, por que você vai fazer isso? Pedido e causa de pedir. E aí, por que você, se você tiver uma orientação jurídica desde o começo, que traga para você onde você está e o que você tem que fazer, fica muito mais tranquilo. Às vezes a dúvida, tem aquela ideia, né, de que 90% das nossas preocupações não vão se realizar. Às vezes a pessoa ela cria uma tempestade tão grande na cabeça dela que ela não consegue ver coisas óbvias. E você tendo uma ajuda especializada, ela vai te mostrar coisas vai te mostrar um caminho, né? Você vai ter um ponto de partida para você saber o que você faz. Foi bom, né? Acho que foi. Caraca, eu viajei aqui falando desse tema. Muito bom, do jeito que a senhora explica. É muito pedagógico. Eu acho que... Na verdade, eu vou para casa, eu vou pensar em 78 mil coisas que eu não falei, né? Então você volta depois, faz outro podcast. doutora, ponto 2, ponto 3, vamos fazer até você falar tudo. Mas foi muito bom mesmo, gostei demais. Obrigado por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui partilhar um pouco da sua história. Manda um beijo pra família aí, que você já que você é advogada de família, tem que mandar beijo pra família. Beijo, Júlia, beijo, Miguel, beijo, Diegão. Beijo, marido, ô marido, hein?
Gente, quero mandar um abraço para o pessoal do Coliseu Pizzaria, do Espetinho do Zequinha, da Rede Telecom, do Frutos da Terra que eu já falei aqui, do Torres Engenharia, meu amigo Lucas da Torres Engenharia, do Piso ao Teto, Torres Engenharia fazendo projeto, e um abraço especial para todo mundo que está acompanhando a gente no Spotify, no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, participe com a gente. Eu volto daqui a pouco com mais uma edição do Só Prosa Boa. Doutora, obrigado, fique com Deus, um abraço. Muitíssimo obrigada. Tchau, gente. Daqui a pouco nós vamos dançar um forró, que não é um rock. Até agorinha.